Ele largou tudo quando parecia loucura e construiu uma das maiores empresas da história. Hoje, você vai entender qual foi essa decisão e por que ela muda tudo. Você já parou para pensar no que é preciso para construir um império do zero? Quer dizer, como uma ideia simples, concebida na garagem, se transforma num fenômeno global que muda o jeito como a gente vive, compra e até pensa. Hoje, vamos mergulhar na história de uma das figuras mais influentes do nosso tempo. O homem por trás das caixas com aquele sorriso que chegam na nossa porta todos os dias. Jeff Bezos. Mas olha, essa não é só uma história sobre dinheiro. É uma história sobre ambição incansável, visão de futuro e uma obsessão pelo cliente que simplesmente reescreveu as regras do jogo. Para entender tudo isso, a gente precisa voltar no tempo. Jeffrey Preston Jorgensen nasceu no Novo México. Seus pais eram adolescentes e o casamento não durou. Quando Jeff tinha 4 anos, sua mãe se casou de novo com Miguel Mike Bezos, um imigrante cubano que o adotou e deu a ele o sobrenome que o mundo inteiro conhece hoje. Desde pequeno, Jeff já mostrava uma curiosidade fora do comum. A garagem de casa era o seu laboratório pessoal. Ele passava horas desmontando e montando tudo o que via pela frente. Criou um alarme elétrico para impedir os irmãos de entrarem no seu quarto e até um fogão solar feito com um guarda-chuva e papel alumínio. Essa fascinação em entender como as coisas funcionam não era só um hobby. Era a semente da sua mentalidade de resolver problemas, que viria a definir todo o seu futuro. Seu brilho nos estudos também era óbvio. Ele foi o melhor aluno do ensino médio e se formou em engenharia elétrica e ciência da computação pela prestigiada Universidade de Princeton. Depois da faculdade, o mundo das finanças o chamou. Bezos virou uma estrela em Wall Street, trabalhando em um fundo de investimentos chamado D. E. Shaw & Co., onde se tornou o vice-presidente sênior mais jovem da empresa. Ele tinha um emprego incrível, um futuro garantido, um salário de 6 dígitos. Para qualquer pessoa normal, ele já tinha chegado no topo. Mas Jeff Bezos nunca foi uma pessoa normal. Mentes brilhantes não fogem do conforto por impulso. Elas fogem por clareza. Na primavera de 1994, ele se deparou com um dado que mudou tudo. A internet estava crescendo a uma taxa de 2.300% ao ano. Isso não era crescimento. Era uma explosão. Uma ideia começou a se formar na sua cabeça. Uma visão tão poderosa que o fez questionar toda a vida confortável que tinha construído. Ele enxergou a internet não só como uma ferramenta, mas como o maior mercado que o mundo já tinha visto. Bezos fez uma lista com 20 produtos que poderiam ser vendidos online, de softwares a roupas. Mas um item se destacou pelo seu apelo universal e catálogo praticamente infinito. Livros. Livros eram o ponto de entrada perfeito. Fáceis de enviar e impossíveis de serem estocados por completo em qualquer loja física. Foi aí que ele aplicou o que chama de estrutura de minimização do arrependimento. Bezos se imaginou com 80 anos, olhando para trás. Ele se arrependeria de ter largado o emprego em Wall Street? Provavelmente não. Mas ele se arrependeria, e muito, de não ter participado daquela revolução chamada internet. A decisão estava tomada. Ele e sua esposa, Mackenzie, fizeram as malas. Pediram demissão e pegaram a estrada numa viagem de carro até Seattle, uma cidade escolhida pela proximidade com grandes distribuidores de livros e pela abundância de talentos em tecnologia. Enquanto Mackenzie dirigia, Jeff ia no banco do passageiro, digitando o plano de negócios da sua nova empresa em um laptop. A maioria das pessoas pergunta: e se der errado? Bezos perguntou: e se eu nunca tentar? Eles montaram a sede da companhia na garagem da casa alugada. O nome, Amazon, foi escolhido porque começava com a letra A, o que garantia uma boa posição em listas alfabéticas e também evocava a grandiosidade do maior rio do mundo, um reflexo claro de suas ambições. A primeira mesa da empresa era, literalmente, uma porta com pernas de madeira pregadas, um símbolo de economia que se tornaria um valor central na cultura da Amazon. Em julho de 1995, o site entrou no ar. No começo, um sino tocava no escritório toda vez que uma venda era feita.
Em pouco tempo, o sino tocava tanto que eles tiveram que desligá-lo. Em apenas 2 meses, a Amazon já enviava livros para todos os 50 estados americanos e mais de 45 países. Tudo operando a partir daquela garagem modesta. Mas a visão de Bezos sempre foi muito maior do que apenas vender livros. Seu mantra era um só: crescer rápido. Ele sabia que no mundo nascente do comércio eletrônico, escala era tudo. Bezos reinvestiu cada centavo de lucro de volta na empresa, priorizando o crescimento em vez de resultados de curto prazo. Essa estratégia deixava os analistas de Wall Street malucos. Eles não entendiam como uma empresa com vendas disparando não gerava lucro. Eles o chamavam de louco e previam que a Amazon ia quebrar a qualquer momento, especialmente durante o estouro da bolha da internet no início dos anos 2000, quando centenas de empresas digitais faliram. Mas Bezos se manteve firme na sua visão de longo prazo. Desde o primeiro dia, ele dizia aos acionistas: aqui, tudo é pensado para o longo prazo. Ele não estava só vendendo produtos. Ele estava construindo a infraestrutura do comércio do futuro. E no centro de tudo isso estava sua obsessão total pelo cliente. Recursos que hoje são comuns para a gente, como a compra com um clique, as avaliações de clientes e as recomendações personalizadas, foram todas inovações pioneiras da Amazon. Bezos queria que comprar online não fosse apenas conveniente, mas uma experiência agradável. Essa obsessão virou lenda. Dizem que, nas reuniões, ele costumava deixar uma cadeira vazia, explicando que ela representava o cliente, a pessoa mais importante naquela sala. Esse princípio guiava todas as decisões, do design do site até a logística de entrega. Com o crescimento, a Amazon se expandiu para música, filmes, eletrônicos e, eventualmente, para praticamente tudo o que você pode imaginar. Isso levou à criação do Amazon Marketplace, uma jogada de gênio que permitiu que vendedores terceirizados anunciassem seus próprios produtos na plataforma. A Amazon deixou de ser apenas uma varejista para se tornar uma plataforma gigantesca. Isso aumentou drasticamente a variedade de produtos sem que a empresa precisasse estocar tudo, beneficiando tanto os clientes quanto pequenos negócios. E então, veio outra inovação revolucionária, que nasceu de uma necessidade interna da própria empresa. Para gerenciar suas operações super complexas, a Amazon desenvolveu uma expertise absurda em infraestrutura de computação em larga escala. Em 2006, eles decidiram oferecer essa infraestrutura como um serviço para outras empresas. Assim nasceu a Amazon Web Services, a AWS. Na época, quase ninguém entendeu. Por que uma livraria online estaria alugando servidores? Mas Bezos, mais uma vez, estava enxergando o futuro. A AWS foi pioneira na computação em nuvem, permitindo que startups e grandes corporações alugassem poder computacional sob demanda, sem precisar construir data centers caríssimos. Hoje, a AWS é a líder absoluta do setor e, por muito tempo, foi a divisão mais lucrativa da Amazon, financiando todas as outras apostas ambiciosas da empresa. E essas apostas não foram poucas. Bezos criou o Kindle, revolucionando a indústria editorial e o jeito como lemos livros. Ele lançou o Amazon Prime, um serviço de assinatura que parecia ousado demais no início, com frete grátis em 2 dias por uma taxa anual, mas que se tornou um motor poderoso de fidelização, trazendo milhões de pessoas para dentro do ecossistema Amazon com benefícios como streaming de vídeo e música. Ele também avançou para o mundo físico, comprando a rede de supermercados Whole Foods e desenvolvendo as lojas Amazon Go, sem caixas, que parecem coisa de filme de ficção científica. Enquanto o mercado pensava em resultados trimestrais, Bezos pensava em décadas. Claro, essa jornada não foi livre de polêmicas. A Amazon enfrentou, e ainda enfrenta, críticas pesadas sobre condições de trabalho, seu impacto nos pequenos negócios, acusações de monopólio e estratégias fiscais. São questões complexas e legítimas, que fazem parte da história da empresa. A busca, incansável por eficiência e escala, trouxe consequências profundas, tanto positivas quanto negativas, para a economia global. Em 2021, Jeff Bezos deixou o cargo de CEO da Amazon,
passando o bastão para Andy Jassy, que era o líder da AWS. Mas ele não se aposentou. Bezos voltou seu foco para outras paixões, entre elas, a exploração espacial com a sua empresa Blue Origin, fundada lá em 2000 com o objetivo de tornar as viagens espaciais mais acessíveis. Ele também é dono do jornal The Washington Post e tem ampliado seus esforços de filantropia. A história de Jeff Bezos e da Amazon é uma verdadeira epopeia moderna. Ela prova o poder de uma visão clara, do pensamento de longo prazo e de um foco absoluto no cliente. De uma garagem em Seattle a um império global, Bezos não construiu apenas uma empresa. Ele construiu a infraestrutura da economia do século XXI. Ele mudou para sempre nossas expectativas como consumidores e mostrou ao mundo o que é possível quando se combina o poder da internet com uma ambição sem limites. O que começou com a venda de livros online se tornou uma história sobre o futuro do comércio, da tecnologia e, quem sabe, até da própria humanidade. A história de Jeff Bezos não é sobre livros, nem sobre tecnologia. É sobre a coragem de pensar diferente e sustentar essa visão por tempo suficiente para que o mundo alcance você. Qual decisão você vem adiando, que o seu eu do futuro pode cobrar? Deixa aqui seu comentário. Obrigado por assistir. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos. Até a próxima.